Beleza, galera? Seja bem-vindo a esse primeiro podcast aqui do nosso novo canal chamado Só Podcast. No nosso canal aqui Só Podcast, a gente vai falar sobre marketing, a gente vai falar sobre posicionamento online, vai falar sobre redes sociais e vai falar sobre outros assuntos também voltados a isso, nossa imagem na internet, como é que a gente se posiciona, como é que a gente faz para poder se alavancar dentro da internet, como é que a gente faz para poder estruturar o nosso negócio, como é que a gente faz para a gente poder crescer dentro das redes sociais. Tudo isso aí a gente vai abordar aqui. Eu vou trazer assuntos e quem sabe mais para frente a gente faz entrevistas aqui também, traz outros tipos de conteúdo, mas sempre focado aí nessa parte aí do marketing digital, do posicionamento, da nossa estruturação online, tá? Então, nesse primeiro capítulo aqui do nosso podcast, eu vou trazer um tema bem interessante que já vai ajudar muitas pessoas na questão do posicionamento online, tá? Então, o assunto que a gente vai tratar hoje é o assunto que eu vou jogar na tela aqui, então eu vou passar o slide e vou falando com vocês aqui. Quem tá ouvindo isso aqui só na rádio, também só ouvir, que a gente vai estar aí descrevendo tudo que tá escrito aqui no slide, tá? Então, o foco de hoje é como ter uma real presença online. Por que eu coloquei real presença online? Porque é uma presença que realmente vai trazer resultado para você. Não é simplesmente você estar aparecendo ali online, sim aparecendo de uma forma que vai trazer resultado para você. Então esse é o foco, é o objetivo do nosso trabalho aqui de hoje, tá? Então vamos lá, slide na tela aqui aparecendo e vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui. Então o que é essa real presença online? Primeiramente, por que a gente tem que buscar ter uma presença online? O que é a gente ter essa presença online? Por que a gente tem que buscar isso aí? Qual que é a importância da gente buscar essa presença online? Antigamente, na verdade bem antigamente mesmo, as pessoas nem estavam na internet, né? Aí começou a surgir a internet e começou aquele trabalho ali das pessoas começarem a entrar para a internet. Então falava, ó, quem não tá na internet vai acabar, a empresa que não estiver dentro da internet vai acabar morrendo, né? E aí tem até um vídeo antigo, não sei se vocês já viram esse vídeo aí, se não viram esse vídeo, eu vou até ver se eu consigo jogar um pedacinho dele aqui pra você. And what about this internet thing? Do you know anything about that? Sure. What the hell is that exactly? Well, it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean? There's a difference. There is a difference. It's not a huge difference. What is the difference? But you can listen to the baseball game whenever you want. All right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals, Exactly. and then you can come That's back the a year RAM later. thing you talked about earlier. Yeah. Do tape recorders ring a bell? Mas o Bill Gates falando a respeito disso, das empresas na internet, e ele sendo debochado, o entrevistador debochando dele de como é que pode, para que vai ter uma empresa na internet, para que as pessoas vão comprar online, para que vai pesquisar as coisas online, etc. E hoje a gente vê já o tamanho que tá tudo isso, né? Ou seja, uma empresa hoje realmente ela não existe mais se ela não estiver dentro da internet. Mas não basta agora simplesmente você estar na internet, não basta você simplesmente ter um site dentro da internet. Você tem que se destacar porque todo mundo tem. Então se todo mundo está dentro da internet, todas as empresas estão dentro da internet, todas as empresas têm site, então como é que a gente faz para poder aparecer antes? Aí começou esse processo aí também. Esse processo já não é de hoje. Então, como é que faz para aparecer antes? Começou o ranqueamento de Google, aquele trabalho todo, uma empresa conseguir aparecer na frente da outra, ou pagando, né? Impulsionando, pagando, ou então fazendo o SEO do Google para poder na hora das buscas ele aparecer na frente, etc. E essa batalha do marketing dentro da internet, que é o marketing digital, vem crescendo a cada vez mais. As pessoas vêm descobrindo novas formas de conseguir se destacar dentro disso aí. Só que existem coisas que estão surgindo agora, mais recentemente. E é isso que nós vamos abordar aqui nesse vídeo, tá? Então, esse podcast aqui, ele é pra gente falar exatamente sobre isso. Porque hoje em dia, se uma empresa, ela também não é uma criadora de conteúdo, ou seja, ela não é também uma empresa de entretenimento, ela tá fadada a morrer.
Então, as empresas elas têm que aprender a conseguir criar conteúdo na internet para poder atrair o público, para poder fidelizar o público, para que ela consiga aí sim converter esse público aí, que na verdade não começa como um seguidor, depois começa como um seguidor mais engajado, depois se torna um lead até que vira ali um cliente dela e se engaja como cliente, continua comprando e continua até divulgando a empresa. Mas para isso existem metodologias para fazer isso aí acontecer. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Então essa é a importância de você ter essa presença online. Então ter a presença online hoje, você está posicionado de uma forma que os clientes vão te achar, que os clientes vão te acompanhar, até fazer todo o processo ali da compra e depois continuar com você ainda e até falando de você online. Então essa é a importância de ter essa presença online, tá? E aí, beleza, você aprendeu como é que faz essa presença online e o que acontece daí? Se você aprender realmente como ter essa presença online, o que vai acontecer com você? Se você aprender a ter essa presença online, você vai ter o que eu chamo de presença digital viral ou simplesmente presença viral. É o nome de uma metodologia, inclusive, que eu desenvolvi, chamado presença viral, que é exatamente quando a empresa chega nesse ponto, quando a empresa consegue engajar realmente dentro da internet ali. E como é que você faz? Então, existe 3 coisas ali para que você tenha essa presença viral. 3 coisas precisam acontecer para que você tenha essa presença viral. Então, a primeira coisa é você ter um posicionamento definido. Então, o seu posicionamento dentro da internet tem que estar definido. O que é ter esse posicionamento definido? É saber exatamente quem é o seu público, aonde está o seu público. Eu vou falar um pouquinho mais disso aí mais para frente, tá? Vamos aqui abordar rápido e depois eu vou chegar no slide que fala disso, tá? Mas você saber onde está o seu público, então você ter toda essa definição de como chegar ao seu público ali dentro da internet. Esse é o seu posicionamento ali. Então você está no local certo para poder fazer a venda acontecer, tá? Então seria ali você tá posicionado dentro da área, na hora que o lateral cruzar, você está pronto para fazer o gol. Esse é o seu posicionamento definido, tá? Aí, a segunda coisa que você tem que ter é uma imagem e uma linguagem que condiz com a sua marca. Isso é muito importante, tem gente que não faz isso. Isso aí já é uma coisa, é dever de casa lá de trás, tá? Então, é você saber quem é o seu cliente e como é que você faz para poder comunicar com esse cliente aí. Então, você ter esse estudo aí de quem é o seu público-alvo. Esse estudo ele precisa ter. Normalmente as empresas grandes têm, mas as empresas menores elas costumam não ter. E é esse o ponto aqui também que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Para a gente poder abordar as empresas menores, porque elas podem fazer marketing, elas devem fazer marketing e tem muitas que estão deixando isso aí para trás e estão ficando para trás por causa disso, porque algumas já estão se posicionando e fazendo isso, tá? Então, você tem que ter uma imagem e uma linguagem que condiz com a marca da sua empresa. Então, tudo ali que você faz tem que direcionar, tem que atingir aquele seu público-alvo, você tem que chamar a atenção daquele seu público-alvo e tem que tornar aquele público seu ali um cliente, tá? E principalmente aí, você fazendo, se você tiver esse posicionamento definido e se você tiver essa imagem, essa linguagem que condiz com a sua marca, você consegue então o engajamento, tá? Então aí você conseguindo chegar ali no engajamento, você já tem tudo que precisa para poder converter esse cliente em venda. Então esses são os passos, é isso que você precisa para você ter uma presença viral, tá? Agora cabe saber como que você consegue fazer isso. Então como é que você vai conseguir ter esse posicionamento definido? Como é que você vai conseguir ter essa imagem? Que você, quando eu falar imagem, tá, você já entende que a imagem é a linguagem, é os símbolos, é tudo que aborda ali o seu produto, a sua marca, ou você, no caso, se você for o produto aí do seu negócio, tá? E como é que você consegue esse engajamento? É nisso que nós vamos falar aqui. Então, para isso, é preciso de branding. Quem já ouviu falar dessa palavra, branding? Tem muitas empresas pequenas que sonegam o brand. Por quê? Deixam o brand para trás. Não utilizam o brand porque existe um mito, tá? Existe um mito de que o brand ele não é feito por pequenas empresas. Isso é um mito, eu vou explicar para vocês por que é um mito. Só que o brand que a gente faz, ele não é um brand tradicional, tá? Mas vamos explicar aqui um pouquinho o que é o brand para que vocês possam entender. O brand, ele é, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, você vê anúncio da Coca-Cola,
aparece fotos da Coca-Cola, aparece o símbolo da Coca-Cola, aparece alguns anúncios dela ali, mas esses anúncios eles não são necessariamente anúncios focados para vender. Por exemplo, você vê lá o Papai Noel chegando, vestido lá com roupinha vermelha, no caminhão da Coca-Cola, entregando os presentes. Isso aí não tá vendendo uma Coca-Cola, não tá falando compre Coca-Cola ali, mas tá fortalecendo a marca. O brand é isso, é você fazer o fortalecimento da marca. E por quê que existe esse mito que empresas pequenas não fazem isso? Porque a empresa pequena, normalmente, ela não tem capital tanto para investir em marketing. Então, o que ela tem para investir em marketing, ela vai investir focado na venda, não simplesmente para fortalecer a marca dela. E é por isso que existe esse mito aí. Só que isso está mudando. E isso está mudando porque as empresas estão vendo a necessidade de passar na frente dos outros concorrentes. Então, elas estão precisando fazer brand. Só que existe um método diferente de fazer brand, que é o método aqui da nossa presença viral aqui. É o método de você fazer um brand diferente, que é um brand orgânico. Então, como é que é esse brand orgânico? Você vai fazer essa presença sua online, você vai fazer as pessoas verem a sua marca, só que você não vai pagar para isso acontecer. Essa é a diferença. Então, você ter essa presença orgânica é você não pagar. Você vai ter que fazer um brand, as pessoas vão ver a sua imagem, só que você não vai estar pagando para isso. Isso já acontece hoje, algumas dessas marcas aí até já tem isso, né? Então você pega, por exemplo, uma camiseta de marca. A pessoa vai lá, compra uma camiseta da Nike e sai andando com aquela camiseta ali. E ela tá fazendo brand. Tá fazendo brand da Nike sem a Nike pagar. Na verdade, a pessoa tá pagando pra Nike ainda, porque vai lá, compra a camiseta e ainda fica fazendo a propaganda da Nike depois. É um tipo de brand também. Então, é mais ou menos dentro disso aí que é o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, eu vou mostrar como é que você faz para poder fazer esse brand de forma orgânica. Então, bora lá. Então, para isso, a gente vai ver aqui 3 passos dessa presença viral. Então, como é que você faz para você ter essa estrutura da presença viral? Você tem que seguir esses 3 passos aqui. Então, primeira coisa, ó, descobrir as características da sua empresa, do seu produto e do seu público. Isso, como eu disse, já é um dever de casa. Então, uma empresa ela já tem que ter esse estudo. Mas as empresas pequenas que eu encontro, a maioria das pessoas que eu dou consultoria, das empresas que eu dou consultoria, pequenas e até médias, não tem isso. Isso é importantíssimo. Então, o primeiro passo é fazer isso aqui. A gente faz, quando a gente está dando a consultoria para uma empresa, a gente faz. Mas eu estou ensinando como é que você faz, então a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é descobrir as características da sua empresa, as características do seu produto e do seu público-alvo. E aí, eu vou exemplificar cada um desses 3 passos que eu estou falando resumidamente, vou exemplificar aqui nos próximos slides, tá? Você fazendo isso, aí você pode ir para o passo 2. O passo 2 aqui é posicionar ou reposicionar a sua empresa de uma maneira que tudo, desde da imagem, das falas, tudo que você tiver ali, dos símbolos, tudo que tiver da empresa, seja 100% focado em atrair o seu público-alvo. Então, a partir do momento que se você não tinha definido ainda esse público, não tinha essas características, pode ser que você até tenha o público-alvo, mas você não chegou a pensar a característica total da sua empresa, do seu produto, do seu público-alvo. Então, depois que fez essa análise toda, aí sim você vai se posicionar ou reposicionar. Se você nunca fez, você vai se posicionar. Se você já fez, mas tinha alguma coisa errada, você vai reposicionar. E alinhar tudo isso para que tenha esse direcionamento. Esse alinhamento por quê? Porque às vezes a pessoa está utilizando cores que não está atraindo o público dela. A pessoa está utilizando às vezes uma forma de falar que não está atraindo o público. Vamos dizer, por exemplo, você vê um comercial da Rolex, por exemplo. Uma propaganda da Rolex. É um negócio requintado, é um negócio elegante. Você não vai ver um comercial da Rolex, por exemplo, uma festa de carnaval. Não faz sentido isso, entendeu? Então, essa é uma forma esdrúxula de mostrar, mas às vezes tem pessoas que fazem isso, entendeu? Elas utilizam linguagens, formas que não estão condizendo ali com o produto dela, ou seja, já está atraindo o público errado. E aí, não vai conseguir ter resultado, tá? E a terceira coisa, depois que você definiu tudo isso aí você chega na parte do brand orgânico, que é focar na criação diária de conteúdo, já com o posicionamento e a identidade definida. Se você fizer isso, se você criar conteúdo com tudo isso aí definido, o seu conteúdo ele chega longe de forma orgânica. Você não vai precisar impulsionar esse conteúdo. Se você estiver na rede social certa, já por essa análise do público a gente acha qual é a rede social certa que você deve estar. Se você está com a sua imagem correta ali do seu produto, é só você criar conteúdo seguindo tudo isso aí que você chega no seu público e você viraliza sem precisar pagar.
e aí você chegou no brand orgânico. Então esses são os 3 passos da presença viral. Agora vamos ver cada um deles detalhadamente. Beber uma aguinha aqui. Então vamos lá. Primeiramente, o público-alvo ali, tá? Então o estudo que a gente vai fazer do público. Esse estudo que a gente vai fazer do público, a gente tem que ver quem é o nosso público, coisa que vocês já devem saber, porque se já estão com o negócio funcionando, já deve saber quem é o seu público. Mas se não sabe, vai ter que fazer esse estudo aí, quem é esse público. Quais que são os hábitos desse público, se eles costumam comprar online, se eles não compram online. Porque, por exemplo, se é o público que não compra online, você vai focar mais em trazer ele para sua loja, né? Então, esses são os hábitos que a gente tem que pensar. Se ele compra online, se eles não compram online. A idade do seu público, a idade vai definir em qual rede social que a gente vai estar. Porque, por exemplo, pessoas mais velhas estão no Facebook. Pessoas mais novas estão no TikTok. Então, a gente tem que saber qual a idade desse público para a gente saber aonde que a gente vai achar esse público aí. O poder de compra desse público também define isso. Porque, por exemplo, pessoas mais novas com mais dinheiro estão no Instagram, pessoas mais velhas com menos dinheiro estão no Facebook. Tá? Então, se você quer, por exemplo, anunciar carro popular, é melhor você anunciar dentro do Facebook. Se você quer anunciar casa de luxo, é melhor você anunciar dentro do Instagram. Então tem algumas coisas que a gente tem que saber, por isso que a gente tem que fazer esse estudo. Quem é o nosso público, poder de compra, aonde que esse público está, ou seja, sabendo em qual rede social que ele está. Ou se ele não está em rede social também, né? Porque se ele não estiver em rede social, aí a gente vai ter que buscar ele de outra forma. Porque esse cliente aí, ele simplesmente entra na internet quando ele vai buscar o produto, então a gente vai ter que fazer outros tipos de abordagem para a gente poder chegar nesse cliente aí. Agora, se o cliente realmente não usa a internet para nada, já não é o nosso público aqui, porque a gente está falando de trabalhar através da internet, né? E por fim, os arquétipos. Já ouviu falar de arquétipos? Se não ouviu falar de arquétipos, a gente pode fazer um outro podcast aqui só falando de arquétipo, porque é um assunto grandíssimo, tá? Mas os arquétipos, só um resumo do que são os arquétipos. Começou esse estudo do arquétipo, foi o psicólogo Carl Jung. Ele fez esse estudo dos arquétipos na parte do estudo da consciência coletiva. Então ele viu que existiam símbolos, existiam imagens, formas que participavam do coletivo, do consciente coletivo das pessoas. Então, por exemplo, o que é um herói? As pessoas têm em qualquer lugar do mundo, se você falar do herói, as pessoas têm uma imagem do que é o herói. O que é a mãe? O que é, por exemplo, fora da lei? As pessoas têm essa ideia, isso aí no consciente coletivo das pessoas. Então, ele fez um estudo com diversos arquétipos, e aí teve outras pessoas depois que foram aperfeiçoando isso aí para trazer para o marketing. Então, com o estudo do arquétipo, você consegue definir quem é o seu... Primeiro, você vai definir o arquétipo ali do seu cliente, do seu produto e da sua empresa, tá? Só que, quem que a gente tem que conquistar? É o nosso público, nosso cliente, certo? Então, se a gente tem que conquistar o nosso cliente, então não é a gente vai ter que... Não é o cliente que ele vai se adaptar à nossa imagem. É a gente que vai ter que se adaptar, é o arquétipo da empresa que vai ter que se adaptar ao cliente. Então, você já tem um produto, já sabe quem que é o público que compra aquele produto, então a imagem do produto, o arquétipo que vai ser utilizado no produto e na empresa, ele tem que condizer com o arquétipo do seu cliente. Então, se o seu cliente é, por exemplo, o arquétipo lá da pessoa comum, que é a pessoa comum? Ela busca segurança, ela busca estabilidade, ela esse tipo de coisa. Então, não adianta você mostrar um negócio de esportes radicais para ele, por exemplo, o cara pulando de paraquedas, o cara mostrando... Eu, por exemplo, eu tenho pavor de altura, tá? Então, se você for fazer uma propaganda mostrando coisa de altura, nem vou ver só propaganda. Eu já vou tirar daquela ali. Mas tô dando um exemplo aqui. Mas a gente pegando, por exemplo, sabendo qual é o arquétipo do público, a gente consegue fazer com que a gente faça coisas que chamem a atenção dele. Então, a gente vai fazer coisas que vai fazer com que aquele cara olhe para aquilo e se identifique. Quando ele se identificar com o seu produto, quando ele se identificar com a sua marca, ele passa a te seguir e provavelmente vai se tornar cliente. O estudo do arquétipo ele é importantíssimo para isso, tá? Então, é um assunto grande e cabe aí a gente fazer, na verdade, cabe a gente fazer alguns podcasts. Pode fazer um podcast para cada arquétipo, para você ter uma ideia do tamanho que é isso aí, tá? Mas é importantíssimo você ter esse estudo do arquétipo para você poder definir os outros passos do processo todo aqui, tá? Então, anota aí. Arquétipo, muito importante você ver isso, tá? Tem um livro, eu esqueci o nome da autora agora, são duas, mas o livro chama
o herói e o fora da lei, que são 2 arquétipos que existem ali, tá? Aí fala de todos os outros, mas o livro chama O Herói e o Fora da Lei. Esse livro aí já é bem abrangente, mas existe vários outros conteúdos aí. Eu posso disponibilizar mais coisas para vocês mais para frente, tá bom? Vou colocar na tela aí para vocês também a capa do livro aí e vai ter o nome da autora aí. Então aí, a gente fazendo esse estudo do público, vamos aqui para imagem atraente. O que é essa imagem atraente? Aquilo que eu falei. Quando eu falar de imagem, eu já estou falando de tudo aquilo ali do seu produto, da sua empresa que vai linkar você com o seu cliente, tá? Então, você já definiu o seu público pelo estudo que a gente fez, né? Então, o poder de compra, a idade, os hábitos, onde que a gente vai encontrar, os arquétipos que definem eles. Então, a gente já pode construir essa imagem altamente atraente, porque a gente já sabe o que o cliente gosta, entendeu? Então, por exemplo, uma propaganda de perfume. A propaganda de perfume, o que se faz? A pessoa bota o perfume por quê? Porque ela quer chamar a atenção da outra pessoa, chamar a atenção ali do sexo oposto. Então, uma propaganda de perfume, o que ele mostra? Ele não mostra lá o perfume, compra o perfume. Ele vai mostrar uma coisa de atração, de sedução. Então, ele vai usar o quê? O arquétipo do amante, por exemplo. O arquétipo do amante é aquela pessoa que ama. Então, paixão, fogo, esse tipo de coisa, entendeu? Então, o que vai mostrar ali? Vai mostrar pessoas com umas roupas mais atraentes, vai focar ali no preto, no vermelho, em cores mais assim. E vai mostrar ali pessoas chegando, se aproximando, um romantismo no ar. É isso que vai mostrar para poder vender o perfume, tá? Então, são os tipos, definindo ali quem é o cliente, a gente consegue ver aquilo. Então, por exemplo, eu quero vender prancha de surf. Então, a gente vai mostrar aventura, vai mostrar as pessoas no mar, vai mostrar as pessoas andando de carro com a prancha em cima, vai mostrar aquele monte de pessoas jovens, entendeu? Então, a gente vai usar ali o arquétipo do explorador, ele pega bastante nesse ponto aí. Então, você definindo o seu público, sabendo o arquétipo, a gente vai conseguir fazer com que as coisas sejam atraentes. Então, o cara vai olhar aquilo e vai, nossa, que top, eu quero continuar assistindo isso aqui, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, por isso que a gente tem que construir essa imagem atraente. Essa imagem atraente, ela passa a atrair o público. Então, o cara vai olhar aquilo, ele vai, organicamente, ele vai ver aquilo, ele vai gostar, ele vai começar a te seguir. Se ele não segue, ele vai começar a seguir. Aí ele começou a seguir, ele vai ver uma coisa, ver outra coisa, ver outra coisa, ver outra coisa. E aí no meio disso aí, a gente está colocando o seu produto, a gente está colocando a sua empresa. Entendeu? Então, que nem propaganda do perfume. Mostra todas aquelas pessoas, o cara encontra com a mulher no bar e ela com uma roupa sedutora, ele com uma roupa sedutora, os dois trocam olhares, de repente eles se aproximam e se beijam e aparece um perfume e fecha a propaganda. Então, é mais ou menos isso aí. Só que a gente está jogando o seu produto na mente da pessoa. Aos poucos o cara tá vendo ali o produto, tá se identificando cada vez mais, chega uma hora que ele vai falar, pô, preciso comprar o perfume. Ele vai lembrar daquele perfume, porque aquilo tá sendo jogado diretamente ali dentro da cabeça dele. Isso aí, mensagem subliminar, branding, é o trabalho do marketing atuando dentro ali da cabeça da pessoa, tá? Então, essa imagem, ela se torna atraente porque você fez o estudo do público. Então, não é uma imagem atraente só porque ela é bonita. Ela é bonita para aquela pessoa. Tem gente que acha uma pessoa bonita e tem gente que acha outra pessoa feia. Por que isso aí? Porque cada um tem seu gosto. Tem gente que gosta de tal tipo de carro, tem gente que gosta do outro tipo de carro. É o gosto de cada pessoa. Então você tem que descobrir qual é o gosto do seu cliente e você tem que mostrar aquilo que ele gosta. E aí você consegue. Para ele, você vai se tornar atrativo, tá? E aí, você tendo esse estudo do mercado e você tendo essa imagem atraente, você já está com 90% do trabalho concluído. Fazendo essas duas coisas, você já está com 90% do seu trabalho concluído. O que você tem que fazer agora é replicar com constância. Então, aqui o foco é a constância. Então, você já definiu tudo aquilo, você já sabe, já tem essa imagem atraente, já sabe o que você tem que fazer. Tá? O tipo de comunicação que você tem que ter, porque você sabe até como você fala para poder chegar naquele cliente. Então só tem que fazer isso constantemente. Isso é muito importante, aqui é o principal foco disso aqui. É você fazer com constância, porque se você não fizer isso aqui é só os 10%, porque os 90% já está feito. Mas se você não fizer esses 10%, não adianta nada os outros 90%. Tá? Você está com tudo na mão, mas você não vai chegar no cliente. Por quê? Porque você não está fazendo com constância. E ele tem que ver de vários lados ali o seu produto aparecendo online ali, tá? E para ele ver de uma forma orgânica, você vai ter que criar conteúdo novo todo dia. Se você quiser pegar um conteúdo só e ficar impulsionando, você está gastando com propaganda. Não é esse o objetivo. Ele vê de todos os lados, ele vai ver aquele produto ali. Fala, nossa, que negócio legal. Pessoas vão compartilhar para você, porque seus amigos têm o mesmo gosto que você. Daí eles vão ver um que você não viu ainda, vão compartilhar aquele vídeo com você. Você vai ver aquilo ali de novo, tá? E aí começa a vir de todos os lados ali. Eu costumo falar o seguinte, por exemplo,
Red Bull. Red Bull aparece na Fórmula 1, Red Bull aparece no futebol, Red Bull aparece no cara pulando de paraquedas, Red Bull aparece em tudo quanto é lado. Aí pergunta qual que é a maior empresa de energético do mundo. Provavelmente você vai dizer que é o Red Bull. Eu não sei se ela é a maior, não sei se ela é a que mais vende, mas ela é a que mais aparece. E aparece muitas vezes de forma orgânica, porque as pessoas compartilham vídeo de coisas legais ali que tá acontecendo com o cara com uma camiseta da Red Bull, com uma blusa da Red Bull, com um carro da Red Bull, entendeu? Então, ele cresce de forma orgânica. Também, né? Porque eles gastam muito com anúncios, mas cresce também de forma orgânica. Então, por quê? Porque estão replicando conteúdo ali todo dia. É isso que eu quero que você faça também. Replique esse conteúdo aí todo dia, tá? Então, chegou nessa parte aqui, é a hora do seu brand orgânico. Agora chegou o momento do brand orgânico, porque você já fez os 2 passos. E detalhe, você vai fazer sem gastar com anúncio. Tá? Então, você fez todo esse processo aqui para você poder chegar nesse ponto de não ter que gastar com anúncio. Agora, se você for gastar com anúncio, você vai gastar muito menos com anúncio. Por que você vai gastar menos? Porque hoje você vai lá, você criou um vídeo de venda, aí você foi lá, botou aquele vídeo ali, impulsionou ele, pagou ali para chegar nos clientes. Não deu certo aquele vídeo, fez um teste, na verdade você vai fazer normalmente uns 3 vídeos, né? Para testar qual que é aquele que dá mais resultado, né? Aí você colocou 3 vídeos ali, pá, isso aqui tá dando mais resultado, só que você colocou lá R$100 cada um, esses 2 não deram certo, isso aqui deu, ou seja, você perdeu aqui R$200 nesse aqui, pra conseguir achar isso aqui. Aí de repente você vai fazer um outro, você vai botar lá mais R$1.000, você botou mais 1.000 nesse aqui, esses 2 aqui perdeu, esse aqui deu certo, ou seja, aí você já perdeu mais R$2.000, assim por diante, você vai indo, tá? Aqui não, que como você tá fazendo de uma forma orgânica, se você for anunciar, você vai anunciar qual? O vídeo que já tá bombando. Você fez orgânico, você vai fazer 10 vídeos lá e um vai bombar, você tá fazendo orgânico. 10 vídeos não vai bombar, mas aquele que vai bombar, ele já bombou sozinho, sem você pagar. Então, se você pagar, ele vai mais longe ainda, tá? Então, esse é o grande segredo da coisa. Trabalha de forma orgânica e aí, se você quiser impulsionar, você vai impulsionar gastando muito menos dinheiro, tá? E quanto que você vai economizar com todo esse processo? O principal benefício de utilizar esse nosso método da presença viral é você ter lucro. O principal objetivo é que você vai fazer brand, você vai atrair mais clientes, você vai trazer lucro para você. Esse é o principal objetivo. Mas com certeza você vai economizar muito dinheiro. Com certeza você vai economizar. Então o que você vai economizar? Por exemplo, isso eu estou dizendo assim, se você fizer o processo ou mesmo a gente fazendo o processo para você, tá? Então vamos dizer agora que eu estou fazendo o processo para você, tá? Você foi lá, contratou minha mentoria para fazer o processo para você. O estudo analítico dos clientes. Se você não tem esse estudo do cliente, você já vai ter esse estudo. Só de você pagar isso aí à parte, se você contratar uma empresa para pagar isso aí à parte, você já vai gastar praticamente ou mais do que você vai gastar só com essa mentoria toda aqui, você vai gastar só para ter essa análise aí, tá? Então, você já vai ter essa análise aí dos seus clientes, sabendo do seu cliente, do seu produto, da sua empresa, para você saber como é que se posiciona. Então, essa análise você já vai ter, você já vai economizar com isso aí. Segunda coisa, na construção da imagem, você pode até ter contratado já uma empresa de marketing que foi lá, criou uma imagem sua ali e tudo, só que normalmente eles criaram essa imagem dentro de alguma coisa que você já queria. Tá, então você fala assim, eu quero que a minha empresa seja assim um negócio mais vintage, eu quero que a minha empresa mostre um negócio mais moderno e tá, você falou isso aí pro cara, o cara foi lá, pegou aquilo que você quer, criou um briefing ali, te apresentou, é isso que você quer, foi lá e fez aquilo pra você. Provavelmente ele não fez isso baseado no estudo do produto, no estudo do público-alvo. Provavelmente não fez isso, principalmente se você é uma empresa de pequeno e médio porte. Se você fez esse processo todo, que você contratou alguém para criar a sua imagem e você fez aquele estudo analítico, mesmo que você tenha feito essas 2 partes aí, eu aposto que as 2 partes não foram casadas uma com a outra ali na hora de fazer, tá? Então, ter essa imagem condizente com aquilo ali já é outra coisa. Então, é como se você pegasse de novo ali, se você já contratasse de novo ali uma empresa para poder criar essa estruturação da sua imagem. A gente pode criar para você, tá? Então vou lá, vou mostrar tudo que tem que ser feito e tem equipe para poder criar isso aí, para criar nem que seja uma logo nova, reestruturar a logo, mas também não precisa mexer com a logo, mas tô falando aqui do processo todo. Por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo melhor aqui. Pega a sua rede social hoje, tá? Vamos olhar para a rede social ali, da sua empresa, no caso, né? Vamos olhar ali para a rede social da sua empresa. Essa rede social, ela tá espelhando o que a gente precisa mostrar para o cliente da sua empresa, ou tem uns vídeos todos aleatórios ali, com imagens meio bagunçadas, você olha ali o feed ali, tem uma coisa de cada cor e uma coisa meio bagunçada ali. Os destaques estão trazendo alguma ordem ali para coisa também, então tem alguns destaques ou nem tem destaque nenhum, o que está escrito ali no seu
na sua bio, aquilo ali tá condizendo também com aquilo que a gente quer passar para o cliente para poder atrair. Isso aí, tudo isso aí faz parte dessa construção dessa imagem, tá? Então, tudo isso aí, ele vai ser trazido. Então, fiz a consultoria para você. Eu vou trazer tudo isso aí para você. O que tem que ser feito, tá? E aí, eu posso fazer, né? Tem a minha equipe fazer tudo isso aí, ou simplesmente eu passar e você fazer, ou você com a sua equipe fazer, enfim, tá? Então, mas tá todo o processo ali pronto para ser feito. Se for a gente que vai fazer ou se for vocês que vão fazer, tá tudo pronto ali o que tem que ser feito, tá? Então essa construção da imagem também é outra coisa que você vai economizar, porque se você fosse contratar uma empresa aí para fazer isso aí, mesmo que você pagasse ali, você ainda não ia ter o resultado que você vai ter com a gente fazendo, porque a gente tá fazendo essa análise em conjunto, entendeu? Então é um processo todo unido ali. Então isso aí vai dar muito mais resultado para você, tá? E já os modelos de conteúdo prontos. Então, a partir do momento que a gente fez tudo isso aí, a gente fala assim, ó, os vídeos eles têm que ser assim, tá? Então, a linguagem do vídeo aqui, ó, vamos falar de um jeito mais dinâmico, mais rápido, com bastante corte que os vídeos. Ou então, não, o público de mais idade, a gente vai fazer uns vídeos ali mais Facebook, os vídeos maiores de 3 minutos, não vai ser Reels, por exemplo, vai ser uns vídeos maiores de 3 minutos. Então, tem que ter uma explicação mais lenta, mais detalhada ali do produto, porque pessoa de mais idade não quer aqueles vídeos rápidos, que nem quem acompanha ali meus vídeos do canal Segredos do Digital é vídeo rápido. Tem gente que fala pra mim que eu falo muito rápido ali no vídeo, mas é o público que eu quero atingir, tá? Então, tem formas da gente falar com cada público. Então, isso aí vai estar tudo a metodologia. Então, ó, vocês vão fazer postagem desse jeito aqui, vai fazer history desse jeito aqui, vai fazer os vídeos, reels desse jeito, vai fazer vídeos mais longos assim. Essa é a metodologia, é a estrutura que vai fazer. Os cortes que vocês vão fazer vai ser desse jeito, você vai usar cortes desse jeito, você vai fazer a edição desse jeito aqui, você vai colocar vídeo, você vai colocar as imagens aqui, você vai dividir a tela, colocar você falando aqui, a coisa acontecendo aqui em cima. Tudo isso aí vai ser dentro desse estudo todo aqui, é que a gente vai definir essa parte aí de como é que faz essa linguagem da comunicação. Isso aí vai estar o modelo pronto, entregue para você, tá? Então, ó, a partir do momento que tá o modelo pronto, entregue, você pode ter as pessoas para fazer, ou a gente mesmo faz, ó, o modelo é esse aqui, você quer que a gente faça? Tá? Aí a gente fecha ali um contratinho de produção mensal de conteúdo e bota as pessoas ali para fazer. Como eu tenho pessoas que fazem em larga escala, a gente consegue um preço bem interessante também dentro disso aí, mas a gente já entrega isso aí pronto. Então, com tudo isso aí, são 3 coisas aqui, tá? Pelo preço de uma. Resumo é isso, por isso que você vai economizar. São 3 coisas aqui que você vai fazer. Se você fosse fazer a parte, você ia pagar o preço que você vai pagar por uma coisa só, tá? Então, é isso que você vai economizar com isso. Mas, como eu disse, o principal foco não é o que você vai economizar, e sim o que você vai ganhar, tá? Você tá focando aí só no que você vai economizar, você ainda tá com uma mente de escassez ali também, que a gente pode fazer um podcast aí só falando disso aí, a gente abrir a mente. Mas o importante é o que você vai lucrar com isso aí. Se você entendeu que você tá conseguindo aqui uma forma de você conseguir sair na frente dos outros, seus concorrentes, você já entendeu aqui que isso aqui é para você ganhar muito dinheiro, tá? Então, largar na frente. Então, essa é uma vantagem que você tem. Por quê? Porque ainda tem muito concorrente seu, que você é uma pequena ou média empresa, tem muito concorrente seu que ainda tá preso no mito. Tá preso no mito de que não faz brand. Cara, não, se for gastar dinheiro aqui com marketing, o cara já acha que marketing é gastar dinheiro. Tem gente que é investimento. Acho que é gastar dinheiro. Como é que vai trazer cliente? Ele, vou trazer cliente, mas eu quero que o cliente caia do céu. Não é marketing que traz cliente, não tem outra coisa não, tá? Agora, marketing acho que é só anunciar produto para vender, tá? É só colocar ali anúncio em jornal, né? Que você fazia antigamente. Não, tá? Então, existe formas mais avançadas de fazer isso que as pessoas já estão começando a largar na frente. Você pode sair na frente dos seus concorrentes, ou você pode esperar quando todo mundo estiver fazendo, aí você vai fazer, já não vai adiantar mais nada, porque daí, quando você for fazer isso aí, os outros já estão fazendo outra coisa, tá? Então, esse é o momento agora de você largar na frente aí e aproveitar essa oportunidade, porque esse tipo aqui de brand que está sendo feito agora, ele começou agora, esse final de 2022, início de 2023, é agora, é novo, é recente. Então, já pode ser que você ache aí já concorrente seu fazendo, mas são poucos. Então, é a sua chance ainda de largar na frente. E aí, como eu disse também, você fazendo isso, você está economizando com anúncio. Por quê? Porque você já vai ter o anúncio muito mais certeza. Se você quiser pagar anúncio ali, vamos dizer, você pega aí, você tem lá a sua verba de marketing. Você vai pegar metade dessa verba de marketing aí para fazer
o seu investir ali por 2 meses, 3 meses ali pro seu brand acontecer. Só que a partir daquele momento ali, aquela outra metade que você tem ali para investir em anúncio, aquilo lá vai dar muito mais resultado, porque os anúncios vão ser muito mais certeiros, porque você já sabe o que você vai divulgar ali, que você já fez o teste organicamente daquilo que você tem que divulgar. E você vai estar tendo muito mais resultado, tá? Então, isso aí é importantíssimo para você fazer. Então, larga na frente, não perde tempo não, meu filho. E isso tudo aí é o resumo desse método aí. Então, eu passei para vocês aquilo que eu faço aqui, tá? Então, se você prestou atenção aqui nesse podcast, você consegue fazer, você vai atrás e consegue fazer. Ou, se você quiser, tô aqui disponível para poder te auxiliar a fazer isso aí também, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui é um resumo, né, de tudo isso aí. Mas tem todos os pontos ali, você pode especificar, por exemplo, arquétipos. Falei dos arquétipos, vamos procurar o que é arquétipo. Falei do brand, tá, como é que eu faço orgânico, como é que eu crio conteúdo ali para poder atingir o meu público, como é que eu estudo ali, faço estudo de caso do meu público, tudo isso aí, você pode pesquisar e fazer, você pode contratar empresas para fazer, ou você pode falar com a gente faz para você. O importante é você entender que essa forma de fazer o marketing, ela é nova, e ela tá acontecendo, ela tá crescendo muito, e você tem a chance de sair na frente dos seus concorrentes se você fizer isso aí, beleza? Então, esse vai ficando por aqui, esse nosso primeiro podcast do nosso novo canal aqui, que é o Só Podcast, tá? E tem um Instagram novo que eu tô fazendo só para esse podcast aqui. Vamos divulgar algumas coisas ali no canal Segredo Digital também, mas só para não misturar as coisas, porque aqui eu tô falando mais de marketing, né? Eu falo de tecnologia e inteligência artificial, então para não misturar, tô fazendo esses dois canais aqui, tá? Esse aqui eu vou focar um pouquinho mais aqui no YouTube, mas também vai estar aí nas outras redes sociais também. E tô colocando também aí nos podcasts, né? Vamos colocar aí no Spotify e mais alguns outros podcasts que eu achar aí pra gente colocar também, tá bom? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só mandar pra mim aí que a gente vai conversando, beleza? Valeu, galera!